Páscoa vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos reunidos para a nossa formação. Não deu muito certo na segunda-feira, faltou internet. Esperamos que hoje consigamos concluir a nossa formação sobre a paixão de Jesus no Evangelho de São Marcos. Mas não era para ser na segunda-feira. A vontade de Deus é que fosse hoje, quarta-feira. Por isso acolhemos a vontade de Deus com alegria. E aqui nós estamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso pedindo forças, coragem neste tempo tão difícil. Que a vacina, em meio a tantos projetos, que ela chegue o mais rápido possível para a chamada vacinação em massa. Estamos muito atrasados. São muitas vidas que estão indo. E quantas pessoas que conhecemos e pessoas que amamos. Mesmo que não conhecêssemos, é uma vida, e toda vida é importante para Deus, por isso deve ser importante para todos nós. Vamos pedir o fim desta pandemia também, e sobretudo para os infectados pelo novo coronavírus, que é esta cepa amazônica. Vamos pedir a saúde, a cura e a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome a sua Bíblia, vamos ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 15, a partir do versículo 33. Capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, a partir do versículo 33. E nós vamos até o versículo 41. Marcos 15, de 33 a 41. Chegada a hora sexta, trevas cobriram toda a terra até a hora nona. À hora nona, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?
Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo, disseram: Vede, ele está clamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Ao ver que havia expirado deste modo, o centurião que estava diante dele disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e José, e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, essas mulheres o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres que com ele haviam subido a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento final, angustiante, triste, da morte de Jesus. Poucos momentos Jesus falou, expressões precisas como agora. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou ele falou conforme a sua língua. Eloi, Eloi, lama sabachthani. A profunda solidão de Jesus. Algumas mulheres ao pé da cruz. O véu do templo que se rasgou em 2 partes, a profissão de fé daquele que o havia transpassado, não fala. João fala que ao pé da cruz ele foi transpassado. Mas aqui nós temos um centurião romano que nesta hora professa fé. Vamos à nossa reflexão. A morte de Jesus. No versículo 37 que acabamos de ouvir, diz: Jesus, dando um grande grito, expirou. Uma morte comum, morte despojada, com um grito que aparece como a mais radical negação de qualquer prodígio. Jesus morre como um homem comum, dá um grito. Aquele grito, antes ele grita, é o grito da solidão e do abandono. Até mesmo Deus, ou Pai, agora ele dá um grito mortal e morre. Quantos gritos são dados assim todos os dias? Quantos gritos de pessoas que partem, talvez até da Covid, mas também de outras tantas mortes. Jesus morre como todo ser humano e não há aqui um prodígio nesse momento ou algo espetacular, como muitas vezes se promete em algumas ou muitas igrejas, o extraordinário para o milagre. O extraordinário não aconteceu para a morte de Jesus. Homem, Deus, a morte de Deus encarnado. O grande prodígio aqui é que o Filho de Deus tenha partilhado com o ser humano também o jeito de morrer. Isso é forte. O grande prodígio nesse momento é que ele partilha conosco o jeito de partirmos desta vida. Morrer com um grito, expressou um grande teólogo, o Blumenberg. Morrer com um grito, aquele grito sem palavras, diz o teólogo, que ninguém esquece. É o grito que ficou marcado na história. O grito da passagem de Jesus desta terra para o Pai. É a maneira mais humana de morrer, diz o teólogo. Mas se é comum a maneira de morrer de Jesus, incomum é o significado da sua morte.
a hora sexta. A hora sexta aqui é meio-dia. Começam trevas, segundo o evangelista Marcos, a partir do meio-dia. Lembra que em Marcos ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Já fazia então 3 horas que ele estava na cruz. Depois de 3 horas, tudo vai ficando mais denso, até que tudo se escurece. Ao meio-dia, ele diz que em toda a terra, até a hora nona, ou noa, 3 horas da tarde. Está no versículo 33. Esta anotação de Marcos, ou esse jeito de contar, remete para as diferentes passagens das Sagradas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo 10, 22, este escurecimento. Amós também fala no capítulo 5, versículos de 18 a 20. O profeta Joel, o profeta da misericórdia, está, e do Espírito Santo, né? Derramarei o meu Espírito, está no profeta Joel 3, 4 e 4, 5. Também em Isaías se fala de escuridão no capítulo 13, versículo 10 e versículo 24, capítulo 24, versículo 23 de Isaías. É como se Marcos tivesse trazido o jeito do céu se manifestar sobre a terra. Dizer que se cobre de nuvens é um mistério, mas dizer que são nuvens escuras e que provocam uma solidão significa o jeito de cobrir, como se o céu cobrisse o rosto, e vai dizer um autor, Deus não quis enxergar a morte do seu filho, porque ele não quis a morte do filho, ele quis a fidelidade ao amor. Isso Jesus cumpriu até o final. É como se o céu tivesse cobrido o rosto ou fechado os olhos para não presenciar a cena da entrega plena à morte do Deus, que de alguma forma, nós já falamos isso, é a morte da Trindade, a morte até do Criador, do Santificador, não só do Redentor. Misticamente, porque foi entrega das 3 pessoas. O véu do templo. É importante esse versículo do véu do templo. O véu do templo está no versículo 38. Se rasgou de alto a baixo. Há um contraste entre o que ocorre antes da morte de Jesus e aquilo que acontece logo depois do grito e da morte dele. Antes da morte, tudo é contra Jesus. Tudo, inclusive a morte, que vem tragá-lo. Parece então dar razão àqueles que caçoam das suas pretensões. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Eles não entenderam. Jesus falou na língua do Reino do Norte, aqui a expressão em dialeto aramaico. Eles entenderam que ele estava chamando Elias, Eli, meu Deus. Era a língua do Reino do Norte chamado, né? O El, Deus, eles entenderam porque Jesus falava já uma expressão de fraqueza, o sangue, tudo já tinha derramado. Então, eles entenderam como se fosse Elias. Elias vinha salvá-lo. Elias não veio salvá-lo, nem Deus veio salvá-lo. Até a morte parece ter vencida, estando contra Jesus. Mas tão logo ele morre, a perspectiva se inverte. Marcos não espera a ressurreição para mostrar a força vitoriosa da cruz. Vou repetir. O evangelista Marcos não espera a ressurreição para falar da força vitoriosa da cruz. Já no coração mesmo do escândalo da cruz, o triunfo abre a sua estrada, como demonstra agora no rompimento do véu do templo. Esta é a resposta do Pai. Então, se Jesus grita, se Deus está distante, não está.
a resposta vem imediata à morte de Cristo. Aqui já é a estrada que se abre, a luz que já se descortina, ou a cortina do templo se abre, e diz a carta a Hebreus, e Jesus entrou no Santo dos Santos, a ressurreição. É como se Marcos tivesse antecipado a ressurreição de Cristo, no véu do templo que se rasga. Versículo 38. Rompeu-se o véu do templo, e em seguida o reconhecimento por parte do centurião romano, no versículo seguinte, 39. Então, essas duas cenas, ou estes dois atos se juntam como num pré-anúncio da ressurreição em Marcos. O véu do templo se rasga e se abre, e é como se o centurião estivesse enxergado lá dentro, no Santo dos Santos, e ele professa: verdadeiramente este que morre é o Filho de Deus, a profissão de fé. Olha que maravilha! Quando nós rezamos sozinhos ou não aprofundamos, não prestamos atenção na profundidade destes dois versículos. O ato, rasgar-se o véu do templo, e a profissão de fé do centurião. Jesus tinha razão. Com a sua morte, nós vimos isto, o templo realmente acabou e agora uma perspectiva nova foi aberta. No livro do Êxodo, o livro do Êxodo se refere ao véu do templo. Está no capítulo 26, versículo 33. Eu não separei aqui, mas eu acho rapidamente para que nós possamos dar sentido a esta fala. Está em Êxodo, você pode pegar na sua Bíblia, Êxodo 26, versículo 33. Já achei aqui. Essa é a Bíblia da CNBB, até assinada por Dom Peruso, né? E o John Coniges. Vamos para o versículo 33 do capítulo 26 de Êxodo. Olha lá. Perdurarás o véu debaixo das colchetes, e ali por trás do véu introduzirás a arca da aliança, a arca do testemunho. O véu do templo vos servirá de separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, o que significa? Significa que é uma realidade. Dentro do templo nós temos um véu que segura o espaço santo como lugar da assembleia e um presbitério, onde está o sacrário, vamos dizer assim, a capela do Santíssimo, para separar onde fica o povo e onde o sacerdote entrava para o sacrifício, o sumo sacerdote, lugar do santo dos santos. Então, este véu fazia separação. Uma vez rasgado, rompeu-se. Agora Deus se revela santo e agora o povo se torna sacerdotal pela graça batismal. Esse Deus se mistura, vai até a Assembleia, está junto com seu povo para santificá-lo. E Jesus, diz Hebreus, entra nos Santos dos Santos e santifica para sempre o seu povo, o povo da nova e eterna aliança. Isso é profundo. O véu delimita a zona mais santa e a mais reservada do templo, a todos sempre fechada, a não ser para o sumo sacerdote. E por que diz a carta a Hebreus? Porque ela se refere a Jesus, o sumo e eterno sacerdote. Só ele é capaz agora de entrar no Santo dos Santos, porque ele é o sumo e eterno sacerdote do Pai, que não foi como os sacerdotes do Antigo Testamento. E a partir de agora ele inaugura um novo sacerdócio, o dos ministros ordenados, dos sacerdotes, o sacramento da ordem. Mas também pela graça batismal, um povo sacerdotal. É o Concílio Vaticano II que vai falar sobre isso. Assim, com a cruz cai todo impedimento. Segundo a Epístola aos Hebreus, Jesus então penetrou como nosso precursor para além do véu,
Vamos tomar Hebreus? É muito profundo e é preciso que a gente dê uma olhada. Como não está marcado aqui, eu demoro um pouco. Pegue a sua Bíblia, capítulo 6 de Hebreus. Capítulo 6 da carta a Hebreus. Vamos lá? Já achei Hebreus, capítulo 6, Hebreus, versículo 19 e 20. Capítulo 6, versículo 19 e 20. Vamos ver o que diz. Diz: a esperança com efeito é para nós como uma âncora da alma, segura e firme. Ela penetra para além da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Que profundidade! Esta releitura de Êxodo e depois a carta a Hebreus vai fazer para nós desse versículo de Marcos. Não se trata apenas de algo insignificante, mas de uma profundidade enorme. Assim, abriu-nos Jesus o caminho para o encontro com Deus, de modo que agora não somente o sumo sacerdote, mas todo o povo, homens e mulheres de todas as raças e gerações pela graça batismal, a partir de agora, tem acesso ao Senhor. Ele não é agora, ou ele não se transforma naquele que só caminhava entre nós, junto e misturado, mas ele se torna íntimo de nós. Nós podemos entrar no Santo dos Santos para fazer a experiência do divino, porque o divino agora assumiu o nosso corpo, a nossa alma, o nosso ser, como santuário seu, o templo onde ele deve ser adorado em espírito e verdade, o ser humano. E aqui eu quero trazer uma referência a Santa Elizabeth da Trindade, a carmelita, que eu acredito que um dia ela será doutora da igreja. Ela se descobre e ela diz: nós precisamos rezar. Sim, na capela, sim, com relação à natureza, mas nós precisamos, em alguns momentos, nos voltarmos para dentro de nós mesmos e rezar a Trindade Santa, que fez do nosso ser o seu templo por excelência. Voltar-se para este templo e adorar o Senhor em espírito e verdade. É profunda essa experiência. Nós buscamos formas externas e lugares externos. Muito bem. Mas agora, como igreja doméstica, vamos trazer para esse tempo de pandemia. A casa é a igreja doméstica, nós temos resgatado essa imagem. Mas volte-se para você, com este tempo maior de profundidade, para adorar, rezar, conversar, falar com este Deus que te fortalece de dentro para fora. Você é templo de Deus. E dizia o Papa Bento XVI, no espírito humano se junta o Espírito de Deus pela graça batismal e tem uma fusão, uma junção única. Onde mora Deus dentro de nós? No mais profundo, no espírito humano, Deus veio fazer a sua morada. O Espírito faz essa unidade entre corpo e alma. Então, na nossa centralidade de humanidade, a Trindade está para nos divinizar, para nos tornar eternos. É a graça batismal. Que maravilha! O templo não é mais um lugar de separação. Por isso se rasgou o véu do templo, para não separar mais. Agora o templo se torna universal. Já não se separa. Agora é uma unidade. Olha a campanha da fraternidade. Do que era dividido, Cristo, ele uniu. Universalidade, catolicidade da igreja, católica universal. Por isso, ao dizer que a nossa igreja é católica, nós estamos dizendo todo o muro de separação foi quebrado. E este versículo de Marcos diz perfeitamente. Marcos cita uma passagem do profeta Isaías, onde está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Anota aí. Isaías 56,
versículo 7. Isaías, capítulo 56, versículo 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É uma promessa da universalidade que Jesus mantém na sua cruz. Então dá para nós entendermos o lema da campanha da fraternidade deste ano. Do que era dividido, ele fez unidade. Ele rasgou o véu do templo, aquilo que separava, e construiu unidade. Olha onde está o versículo da campanha da fraternidade, né? Trazendo, claro que a campanha pegou Efésios, que já é Paulo falando depois. Mas aqui, Isaías, que viveu quase 500 anos antes de Cristo, já profetizou que a casa do Senhor ela seria para todos os povos, não para uma casta reservada que é o sumo sacerdote. Agora, no novo sacerdócio, pessoas do povo, elas são preparadas, são ungidas, são ordenadas para voltar ao mesmo no meio do povo, para santificar este povo, para qualificar esse povo para a eternidade. Que maravilha é a igreja e agora sentindo o que a morte de Cristo fez. Ele une e tem essa metáfora do véu do templo. A nossa catolicidade. Vamos trazer aí. Igreja católica, universal, que abraça todos os povos, de todos os tempos, todas as raças e culturas, né? Através do quê? Da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é esse abraço que proporciona unidade na universalidade, ou universalidade que gera unidade. A fé de um pagão, o centurião. Aliás, eu quero dizer, você imaginava que um versículo apenas, que poderia passar despercebido, trouxesse tanta riqueza espiritual e de missão? Que belo, né? A palavra de Deus e a nossa fé cristã. A fé do centurião é um pagão. A exclamação do centurião romano possui grande segurança e convicção. Verdadeiramente, é convicção. Jesus muitas vezes disse, em verdade vos digo, se ele já é Deus e ele é a verdade, não precisava jurar. Mas quando Jesus diz, em verdade vos digo, ele está jurando sobre a verdade. Verdade sobre verdade. Ora, se já é a verdade, não tem nem como duvidar quando Jesus usa essa expressão. E é como se o centurião dissesse, em verdade, este homem, verdadeiramente, este homem é filho de Deus. É mais do que verdade. É um fato consumado que ele é o filho de Deus. É Marcos 15, 39. A despeito de todas as zombarias que nós ouvimos até agora dos sacerdotes, daqueles que passavam, as blasfêmias, os insultos e Jesus calado, agora uma voz faz uma profissão de fé. Essa voz, ela cala tudo aquilo que até a morte de Jesus foi dito. Por isso, rompeu-se o véu do templo, é como se esse centurião entrasse no Santo dos Santos e a partir do Santo dos Santos ele fizesse a grande proclamação para toda a Assembleia, para todos os que blasfemaram e aqueles que vão blasfemar ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, até dizendo, eu não acredito que ele é Deus, eu não quero saber dele. Esse eco, esse grito do centurião continua. Verdadeiramente ele é filho de Deus. Ele te escandaliza porque está numa cruz? Ele te escandaliza porque essa foi a forma de se entregar? Mas é amor. Morrendo dessa forma, só pode ser Deus. Foi tão humano, que só pode ser divino. Os humanos não conseguem morrer dessa forma, se entregar dessa forma, doar-se completamente como ele se doou. Assim, Marcos, a despeito de todas as zombarias, dos sacerdotes do povo, Jesus é mesmo aquele que ele disse ser. Tu és rei, tu o dizes. Ele viu Jesus morrer com um grito.
E justamente naquela sua morte, e não por milagres, mas naquela maneira de morrer, o centurião reconheceu ali que Jesus morreu. Isso é importante. O centurião não reconheceu porque Jesus fez um milagre, porque curou um cego, porque ressuscitou um morto, porque expulsou um demônio, mas porque ele morreu dessa forma e o grito dele, tão humano, fez com que esse homem se convertesse. Você já pensou nisso? Quanta gente quer acreditar em Deus e pede um sinal, pede um milagre, pede algo visível, pede um espetáculo, pede uma coisa esplendorosa. Mas a forma mais simples, que é o jeito dele morrer, provocou uma conversão. Então, resumindo, nas coisas mais simples da minha vida, da sua vida, da história da sua família, nesse momento de pandemia, nas coisas mais simples, que têm sido gestos de cura, como solidariedade, como gesto dos profissionais de saúde, gestos de usar máscara, gesto do álcool gel, gesto da visita de alguém. De ontem para hoje, faleceram 4 sacerdotes aqui no estado do Paraná. 3 morreram hoje. Um morreu há pouco, o padre Silvano, o cura da Catedral de União da Vitória. Eu o conheci indo 2 vezes fazer a missa dos Santos Óleos. E 2 faleceram de manhã, lá de Apucarana. De manhã morreu o vigário, à tarde o pároco. Os 2 trabalhavam juntos numa cidade. E um pouco antes, acho que foi na madrugada, o padre Sérgio de Maringá. 4 sacerdotes em 24 horas de Covid, que deram talvez esse grito silencioso da entrega e professaram a fé ao longo da vida, sua vida sacerdotal. Precisamos rezar pelos padres. Muitos estão se contaminando quando vão atender nos hospitais e em momentos outros de grande risco, mas arriscam a vida no seu ministério. Homens simples, normais, pecadores, mas que têm uma missão bonita sacerdotal. Nesse momento, eu quis fazer essa memória porque ela é importante. Entre tantos que têm morrido, Dom Mauro, arcebispo de Cascavel, há dias atrás. Este homem professa sua fé, o centurião pagão, por causa da humanidade de Jesus e não da divindade de Jesus, que não foi a demonstração de um milagre ou de um sinal, miraculoso. Por causa da humanidade, este humano que é o centurião se converteu. Ele entreviu a sua verdade de Filho de Deus. Segundo a tese cristológica de Marcos, a cruz é o momento mais elevado da revelação. Também no Evangelho de João. Em Marcos, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Ouvimos domingo no Evangelho de Marcos, de João. Mas para Marcos também. Por isso vem a profissão de fé. Através do reconhecimento do centurião, o evangelista rompe a solidez da incredulidade que até agora se manifestava e Jesus estava calado. Aos pés da cruz, alguém compreendeu. E com quem compreendeu foi um desconhecido soldado pagão. Cadê as pessoas que receberam tantos sinais da divindade de Cristo em suas vidas? Foi um anônimo, um soldado pagão, não um judeu, nem mesmo um discípulo amado. Nem judeu, nem discípulo amado, um miraculado. Foi um soldado pagão anônimo que reconheceu na humanidade de Cristo a sua divindade. O título Filho de Deus, verdadeiramente Filho de Deus, se expressa com maior profundidade no momento da cruz. Filho de Deus e Messias. Marcos trabalhou com esses 2 títulos e agora no final ele mostra quem é Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Se cumpriu a promessa. São 2 títulos que se encontraram também durante o relato da crucifixão de Jesus. Nós vimos toda a paixão de Jesus aparecer esses 2 títulos. Exprimem a fé plena
da comunidade dos fiéis. Em Marcos 1, versículo 1, ali começa, Marcos inicia seu evangelho querendo mostrar quem é Jesus. Ele cumpre as Escrituras, ele é Filho de Deus. E ele termina o seu evangelho, que é a comunidade de Marcos, reconhecendo que eles estão em torno de Deus. Jesus não é um qualquer, um simples mortal. Contudo, é necessário olhar a cruz para que esta fé seja realmente cristã e para entender de maneira correta a filiação divina de Jesus, um Deus crucificado. Então é importante, todo discípulo, eu e você, olhar para a cruz como pediu o profeta Zacarias. Olharão para aquele que transpassaram e na cruz, na humanidade, descobrir como experiência de fé, cada um e a comunidade, seja comunidade igreja, comunidade religiosa, tem muitas religiosos acompanhando agora, comunidade eclesial, a sua paróquia, a sua comunidade, a comunidade onde você reza o terço, faz a via sacra, não é isto? As comunidades eclesiais missionárias, um apelo da CNBB nas diretrizes gerais da ação evangelizadora, descobrir a humanidade, a divindade de Jesus a partir da cruz. O grupo das mulheres. Marcos termina falando das mulheres. Elas estavam ali e era um grupo que seguia Jesus, ele faz questão de dizer isto. Interessante. Ele diz, elas estavam ali, muitas delas haviam subido a Jerusalém e elas prestavam serviços a Jesus, elas ajudaram Jesus. Lucas fala desse grupo de mulheres. Agora Marcos, ao pé da cruz, ele traz alguns pormenores ou detalhes sobre essas mulheres. É a primeira vez que se dá ao pé da cruz. É o grupo mais fiel do segmento de Jesus. Vamos falar delas? Marcos recorda a presença de um grupo de mulheres. Delas não reproduz nem palavras e nem reações. Ele não fala, elas não têm fala, não têm reações aqui em Marcos, mas ele expressa detalhes sobre elas. Contudo, a presença delas é tão forte que Marcos fez questão de relatar. Mesmo de longe, as mulheres mostraram participação. Pedro de longe tentou seguir e traiu, mas essas mulheres de longe, elas foram participativas. Por quê? Porque diz que elas estavam olhando, elas estão de longe, mas o olhar está em Jesus. Vamos tomar a carta a Hebreus, que diz, com os olhos fixos em Jesus, caminhemos cheios de esperança. Não pode tirar os olhos dele. Elas de longe fixaram o olhar nele e o seguiram. O verbo utilizado pelo evangelista não significa um ver apenas, mas aqui é um ver que olha com atenção. Como se olha, é uma diferença, olhar um espetáculo. Ali muita gente estava olhando como se fosse um espetáculo, por isso blasfemava. Mas elas estão silenciosas, e por que não orantes? De longe, mas elas estão atentas. É o discípulo, o olhar do discípulo, da discípula. Elas olham com atenção e com profundidade, como Jesus um dia olhou para elas, porque diz que elas seguiam Jesus. Elas foram agraciadas nas suas vidas. De 3 delas, mencionadas por Marcos, ele mesmo esclarece que elas seguiam e serviam a Jesus. Olha aqui o verbo, seguir e servir, isso é do discípulo. Jesus, quando estava na Galileia, diz ele, quando ele estava na Galileia, essas mulheres o seguiam e lhe prestavam serviço. Seguir e servir. Muito bem. O que significa que elas são discípulas? São verbos do discipulado. Essas mulheres seguiam e serviam Jesus habitualmente. Elas participaram da vida de Jesus como discípulas. De alguma maneira, elas faziam parte do grupo itinerante dos discípulos.
Elas estavam quase sempre misturadas com os discípulos ali. Elas farão, isso é importante, preste atenção, elas farão a ligação entre o acontecimento da cruz e o acontecimento da ressurreição. Marcos amarra o grupo das mulheres ao acontecimento da cruz, porque daqui a pouco ele falará delas, da manhã da ressurreição. São elas que vão para lá. É que nós não vamos continuar, né? Elas fazem a ligação entre a cruz e a ressurreição, os dois acontecimentos. E entre os discípulos que abandonaram Jesus e o ressuscitado, que agora vai querer uni-los novamente através desse grupo de mulheres. Isso aparece em Marcos, no capítulo 16, versículo de 1 a 8. Eu vou fazer questão de contar. Olha aqui. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, são as três citadas, compraram aromas para embalsamar Jesus. E bem cedo elas foram lá. E vai contando. Por causa do tempo, não dá. Elas entraram no túmulo, viram o jovem, falou com elas, disse, não está aqui. Vede onde puseram. Ide, porém, dizer a seus discípulos e a Pedro, ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Elas foram trêmulas, saíram, tomadas de medo, fugiram do túmulo e não disseram para ninguém. Olha, mas elas depois vão dizer, aí elas vão contar. Mas olha, diga para os discípulos e a Pedro. Pedro foi frisado como aquele que seguia de longe e depois o traiu. Elas seguiram de longe, mas não, elas não tiraram o olhar de Jesus. Agora elas serão aquelas que vão fazer a ligação. Jesus se serve delas de novo. Elas serviram a Jesus. Jesus se serve delas para unir o grupo dos discípulos que havia se dispersado por medo. Mesmo elas tendo medo. Isso é importante demais. Então pode-se dizer que três são os verbos comuns. Três são os verbos, que definem de maneira completa o discipulado dessas mulheres. Seguir, servir e olhar. Vou repetir. Não são apenas dois verbos, seguir e servir, que identificam o discipulado desse grupo de mulheres que faz a ponte entre a cruz e a ressurreição e depois a ressurreição e a busca dos discípulos que se dispersaram. A unidade, o olhar. Porque elas olhavam e continuam olhando. Seguir e servir são verbos comuns para os outros discípulos. Olhar, pelo contrário, caracteriza o discipulado das mulheres. Mulheres, vocês que estão agora participando. O olhar. A mulher tem um olhar profundo, detalhe. Olha Maria nas bodas de Caná. Ela olhou e viu que tinha gente angustiada, não tinha vinho. Ela percebeu detalhes. Então é um olhar que perscruta, né? É o olhar do discípulo, como Maria, a discípula do Filho, e ela percebe a confusão que já começa a acontecer. É próprio da mulher o olhar mais profundo e detalhista. Então isso faz parte, a mulher, do seu discipulado. Ajude os homens também. Às vezes ele é muito razão e passa despercebido e não percebe coisas fortes e necessárias. E isto porque, diferentemente aos demais discípulos, as mulheres tiveram a coragem de permanecer perto de Jesus. E aí elas sabem olhar diferente. Mas a estas mulheres, cuidado, faltou uma quarta característica que Marcos não contou, que é essencial para o discípulo. Aliás, ele contou. Ele no final diz, olha lá, elas saíram com medo, fugiram do túmulo e não disseram nada a ninguém. Aqui elas erraram. Elas tinham que sair e contar. Nada elas contaram. Marcos 16, 8. A plenitude do discípulo requer um quarto verbo, contar, dizer. Seguir e servir, os discípulos fizeram. Olhar foi o típico das mulheres. Agora precisaria dizer. Também o dizer exige coragem. Elas estão cheias de medo. Faltou mais coragem agora na ressurreição. Anunciar
exige a superação do medo. O que nós vamos ver no Evangelho de João, Maria Madalena. Ela saiu correndo e foi anunciar. Assim, anunciar exige superação do medo, exige coragem. E eu sei que as mulheres têm coragem, homens também hoje. Neste momento de pandemia nós temos muito medo e às vezes não temos coragem, até o profetismo fica mais enfraquecido, porque a gente não sabe como evangelizar. Estamos usando as redes sociais, né? Não sabemos como fazer caridade, como ajudar as pessoas que estão desempregadas, com fome, moradores em situação de rua. Temos medo de aglomeração, vou ajudar, mas vou me contaminar. Como é que eu vou visitar alguém? Como é que eu vou na casa da vovó, do vovô? Então o medo está forte. Precisamos pedir muito ao Espírito Santo que nos dê coragem, porque faltou esse último requisito também nas mulheres. Faltou nos discípulos, faltou nas mulheres, mas elas tiveram a mais. Mais tarde nós vamos ver que elas vão anunciar sim. Eu encerro com essa mensagem bonita. Olha como nós encerramos o Evangelho de Marcos. Encerramos o Evangelho de Marcos com uma conotação muito positiva do discipulado, a profissão, a resposta de Deus, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Eu vou fazer uma síntese rápida. Então, até a morte de Jesus, a narração foi uma. Ele morreu, rasgou o seu véu do templo. O Pai respondeu. A morte sua, meu filho, uniu agora aquilo que estava separado. A resposta do Pai foi unidade, foi presença. Imediatamente a profissão de fé do centurião, universalizando a fé. E em seguida já vem o discipulado, né? As mulheres, mostrando que é preciso continuar seguindo, servindo, não perder o olhar do Cristo crucificado, para descobrir o ressuscitado em tantas realidades da vida pessoal, comunitária, mundial e até ecológica em todos os sentidos, e anunciar a coragem para evangelizar, que ninguém pode perder. Vamos fazer uma oração e a bênção, já estamos na hora. Eu pretendo, a semana que vem, segunda, terça e quarta, fazer um tríduo. Segunda-feira nós teremos as 7 dores de Maria. Terça-feira, a meditação nas 7 chagas de Jesus. E na quarta-feira, a Via Sacra, segundo o Papa reza no Coliseu. A Via Sacra Bíblica. Então, 3 dias. E eu vou aprofundando, que eu ia fazer hoje, mas não dá tempo, uma expressão do apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Eu quero trazer 3 momentos, sobretudo na terça-feira, quando nós rezaremos as chagas de Jesus. Mas depois eu coloco nas redes sociais e te convido. Os 3 dias será também às 21h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por todos os que sofrem, pelos sacerdotes que partiram e por todos os que hoje foram para a casa do Pai, pelas famílias enlutadas, mas para a cura dos infectados, peçamos a proteção da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou dar a bênção da saúde. Estenda as suas mãos. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar e vos curar. Ele que vive e reina com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Pela invocação da Virgem Maria, a intercessão de São José e todos os santos, abençoe-vos o Deus da saúde, da alegria e da paz, da vida, o Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, permanecei em paz, vamos nos cuidar mais
e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Boa noite, bom descanso. Sexta-feira, nossa Via Sacra, às 21h30. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado.